Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem diferente. Uma inteligência artificial que não quer substituir ninguém, muito pelo contrário. A proposta dela é trabalhar junto com as práticas terapêuticas, sabe? Para ajudar a gente a dar forma e sentido para essa jornada de autoconhecimento. Então, vamos pensar uma coisa. Quem nunca saiu de uma sessão de terapia, ou até de uma conversa daquelas bem profundas, com a cabeça borbulhando de ideias, com uma clareza nossa incrível? O problema é que depois vem a vida real, né? A correria. E a grande pergunta é, como é que a gente faz para não deixar essa sabedoria toda escapar pelos dedos? Pois é, e é justamente para tentar resolver esse dilema que surge uma solução, descrita de um jeito muito poético. Olha só, uma ponte entre a experiência vivida e a consciência ampliada. Essa frase já diz muito, né? Dá para sentir que estamos falando de algo que quer conectar aquele momento mágico do clique com a nossa vida prática. E é exatamente esse o nosso ponto de partida. O que acontece depois do grande insight? Existe esse vão, sabe? Entre a clareza que sentimos na sessão e o desafio de trazer isso para o mundo real. É nesse espaço que as melhores intenções acabam muitas vezes se perdendo. E é aqui que a nossa personagem principal entra em cena. Vamos conhecer a guardiã pós-sessão curativa. É um nome bem sugestivo, né? O papel dela é exatamente esse, servir de ponte para preencher aquele vão que a gente falou. Ela funciona como uma ferramenta de integração, tanto para terapeutas quanto para os seus clientes. O que faz essa ferramenta ser tão especial é a categoria dela, uma IA terapêutica simbólica. O que isso quer dizer? Bom, o objetivo dela não é dar um diagnóstico, não é analisar friamente os fatos. O foco é outro, é pegar o que aconteceu em uma sessão e transformar aquilo em algo simbólico, claro e inspirador. Um relatório que ajuda a pessoa a integrar de verdade aquela experiência. E o jeito que descrevem a guardiã é muito legal. É quase como se ela tivesse uma personalidade. Pense nela como uma presença que acolhe e organiza as sementes deixadas em uma sessão. É como um espelho delicado, sabe? Uma aliada mesmo, que ajuda a colocar em palavras aquilo que foi vivido, dando suporte e continuidade. A ideia não é ser uma autoridade, mas sim uma parceira de jornada. Ok, então a gente já entendeu a ideia, o quem e o porquê. Mas e na prática? Como é que essa tal de guardiã funciona? De onde ela tira essas ideias? Vamos mergulhar nisso agora. Olha que interessante. Basicamente, ela pega um relato bem curtinho e transforma num resumo super completo. Mas não é só isso. Ela também oferece frases inspiradoras para ancorar a experiência, sugere pequenas práticas de autorregulação, cria afirmações positivas conectadas com a sessão e ainda formata tudo bonitinho para mandar por WhatsApp ou e-mail. O mais importante é que ela ajuda a manter aquele fio da conversa vivo, sabe? Para não perder a continuidade do processo. Aí a gente se pergunta, mas de onde ela tira tudo isso? A base de conhecimento dela é super rica, é totalmente interdisciplinar. Pensa só, ela bebe da fonte da psicologia positiva, dos estudos de mindfulness, da neurociência aplicada a hábitos e crenças, e vai além, buscando coisas em abordagens sistêmicas, constelação familiar e até sabedorias simbólicas do tipo mente, corpo e espírito. Essa mistura toda que permite que os relatórios sejam tão profundos e, ao mesmo tempo, poéticos. Tudo bem, a teoria é incrível, mas vamos para o mundo real. Como seria usar a guardiã na prática? Vamos imaginar uma pessoa usando a ferramenta, o que ela envia, e mais importante, o que ela recebe de volta. O processo é surpreendentemente simples. São basicamente 3 passos. Primeiro, a pessoa escreve um resuminho da sessão, coisa de 2 a 4 linhas, só com o essencial. Segundo, envia esse resumo para a guardiã. E terceiro, pronto, recebe de volta um relatório de integração completo, super inspirador. Olha só um exemplo do que a pessoa mandaria. Algo bem curto e direto. A sessão trouxe clareza sobre limites e escolhas alinhadas. Simples assim. É o tipo de anotação que um profissional faria. Agora, a mágica acontece. Vamos ver o que a guardiã cria a partir disso. E aqui está a resposta. Aquela frase simples se desdobra em várias partes. Primeiro, um resumo um pouco mais elaborado. Depois, uma frase inspiradora, daquelas que a gente guarda. Aí vem uma prática de integração, algo concreto para fazer. E uma afirmação positiva para reforçar a ideia, junto com um convite à continuidade. Cada pedacinho desses tem uma função, ajudar a ancorar a experiência no dia a dia. Legal, né? Para uma sessão individual, fica bem claro o valor. Mas o bacana é que essa ferramenta é super versátil, dá para ir muito além. Vamos ver agora outros usos, tanto práticos quanto criativos, que dá para fazer com ela. Então, quando usar? Bom, dá para usar logo depois de uma sessão, seja individual ou em grupo, ou como um material de apoio entre os encontros, sabe? Para manter a chama acesa.
Dá para criar conteúdo para cursos online e olha que interessante, pode até ser uma ferramenta de apoio para treinar novos terapeutas, ajudando a sintetizar os pontos-chave de uma sessão. E pensando de um jeito mais criativo ainda, imagina que legal receber isso como um presente depois da sessão. Fortalece muito o vínculo com o profissional. Ou então, gerar um material único para um grupo de trabalho. Pode ser usado para inspirar as pessoas entre um módulo e outro de um curso. E, por que não, usar como fonte de inspiração para criar conteúdo para redes sociais ou newsletters. É uma forma de ampliar o alcance daquele insight. Agora, a gente precisa falar de uma coisa super importante, fundamental, na verdade: os limites. Toda ferramenta, por mais incrível que seja, precisa ter seu papel bem definido. Então vamos para a nossa parte final, que é sobre os limites gentis da Guardiã. E aqui o ponto é claríssimo: o que a Guardiã é e o que ela não é. Ela é uma aliada, mas não é uma terapeuta. É um espelho, mas não é um diagnóstico. É uma guia, uma fonte de inspiração, mas jamais uma fonte de verdade absoluta. Em resumo, é uma ferramenta complementar. Ela jamais, em hipótese alguma, substitui a experiência e principalmente a conexão humana. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Uma ferramenta como essa faz a gente pensar: será que a tecnologia, quando a gente usa com intenção, com sensibilidade, pode de fato nos ajudar a encontrar mais poesia na nossa própria jornada, no nosso progresso? É uma reflexão e tanto, para a gente levar daqui.